Esse segundo livro, ele é publicado pelo próprio Peter Wagner, e o nome do livro é Domínio, Domínio, com ponto de exclamação, como a ação do reino pode mudar o mundo. Esse livro é muito importante porque ele, pela primeira vez, digamos assim, ele associa teologia do domínio. Lembrem vocês que o Peter Wagner é um teólogo maduro, né? Ele associa teologia do domínio com a estratégia dos 7 montes. Então, eu devo ter falado aqui em algum momento das aulas passadas que nessa época, nessa altura do campeonato, a teologia do domínio já estava sendo muito criticada, muito contestada nos Estados Unidos, assim como é agora no Brasil. Ela causa um certo temor, né? O que querem esses crentes na política, né? A mídia, de um modo geral, a sociedade demorou a perceber a estratégia. O Peter Wagner, ele dá uma guinada aqui porque ele assume a teologia do domínio. Então, enquanto os outros pregadores, os outros grandes nomes do televangelismo norte-americano, né, estadunidense, estava meio sob bombardeio, né, o Peter Wagner, ele dá uma guinada aqui e ele assume a teologia do domínio na capa do livro. Né? E qual é a estratégia, qual é o plano de ação para efetivar a teologia do domínio? O mandato dos 7 montes. Por isso o nome do livro é Como a ação do reino pode mudar o mundo. Esse tema, esse título é essencialmente dominionista, né? Depois de um tempo, em 2012, isso foi 2008, né? Eu vou explicar aqui só como que esse tema é controverso. Em 2012, o próprio Peter Wagner, né, ele faleceu em 2016, então em 2012 ele relança esse livro, porém ele omite o nome domínio. O novo título do livro é Assim na Terra como no Céu. Responda ao chamado de Deus para transformar o mundo. Veja, esse povo da teologia do domínio e do mandato dos 7 montes faz uma nova interpretação da oração de Jesus. Assim na terra como no céu, não é no sentido que Jesus nos ensinou e que todos os cristãos de todas as épocas oraram. Não. Agora a mentalidade é a seguinte: Jesus Cristo governa o universo e nós vamos impor o governo dele aqui na Terra. É tarefa nossa conquistar o governo do mundo para Jesus. Portanto, assim na Terra como é no céu. Não precisa orar, é fazer, né? Responda ao chamado de Deus para transformar o mundo. E na introdução desse livro, edição de 2012, em que ele muda o título, no prefácio, o Peter Wagner, ele lamenta que a palavra domínio esteja sendo mal interpretada. Ele fala, puxa, as pessoas estão entendendo mal o meu livro, né? Não precisam ter medo do domínio, né? A gente não é violento, né? Porém, em 2022, 10 anos depois, Peter Wagner já havia falecido em 2016, o livro é relançado. E agora, de novo, com o título Domínio. Domínio, ponto de exclamação. E aí o subtítulo, né, está alterado. O papel de cada crente em trazer o céu à terra. Então parece que esse terceiro título é uma síntese dos 2 anteriores, né? Preservou a palavra domínio e no subtítulo colocou papel de cada crente. O papel de cada crente em trazer o céu à terra. Ora, Cristo não é o Senhor? Então, se ele é o Senhor de tudo que existe. E por que nós vamos tolerar que pessoas que são inimigas de Cristo ou que não são da nossa igreja
dominem essas áreas da sociedade, né? Então, é papel de cada crente trazer o céu à terra. Neste livro, o Peter Wagner defende, ele recoloca a missão da igreja. A missão da igreja não é apenas evangelização, mas é dominação. Então, gente, a partir de Peter Wagner, a partir da nova reforma apostólica, toda aquela linguagem de evangelização, de missões, que já estava, digamos, disseminada na igreja, agora eles usam as mesmas palavras, porém com outro sentido. Por exemplo, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. A interpretação que eles fazem desse texto agora é diferente, sutilmente diferente. Porém, o resultado, a implicação é brutalmente diferente. Eles vão dizer o seguinte: ide por todo mundo, fazei de toda nação discípula. Então, o foco agora não é mais discipular pessoas, compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com pessoas. O foco agora é discipular nações inteiras. Ora, como é que você discipula nações inteiras? Conquistando as áreas que influenciam aquela nação. Quais? Governo, mídia, né? Se você tem o poder da mídia, você tem o poder do discurso. E você então pode impor. Se você tem uma bancada evangélica que está fazendo leis, você está discipulando aquela nação. Se você tem um presidente gospel, se você tem um ministro terrivelmente evangélico no STF, você está discipulando aquela nação. Então toda a força da igreja, da infantaria da igreja agora, não é mais no sentido de fazer missões e evangelização. É no sentido de conquistar as montanhas que vão modelar a mente daquela sociedade para ser cristã. Esse livro, então, tem a seguinte importância: ele conecta a teologia do domínio com todos os seus antecedentes ideológicos, né? Por exemplo, tem uma frase aqui do Peter Wagner que ele associa a teologia do domínio com Rushduni, com Kuyper, Abraham Kuyper, que é um neocalvinista holandês, e com Calvino. Então ele faz a genealogia da teologia do domínio a partir de Calvino. Olha onde ele vai buscar autoridade, validade para a sua ideologia. Em Calvino, passando por Abraham Kuyper, que é um neocalvinista, muito importante na Holanda, na virada do século XIX para o século XX, que vai gerar o reconstrucionismo cristão nos Estados Unidos, do qual vai surgir a teologia do domínio. Então, o Peter Wagner se coloca aqui como o grande herdeiro de uma tradição que remonta a Calvino. E ele, então, se apresenta como alguém legitimamente autorizado para propor estes novos rumos. E eu devo dizer que deu certo, né? Afinal de contas, essa turma aqui conseguiu colocar o mandato dos Sete Montes na Casa Branca. Conseguiu colocar o mandato dos Sete Montes na bancada evangélica, no STF, no Palácio do Planalto, ou não? Né? Conseguiram. Então a estratégia deles foi muito bem sucedida.